nome é Manuel Valdemar Barbosa Filho. Eu nasci em 19 de janeiro de 1957. Meu pai é Manuel Valdemar Barbosa e minha mãe, Maria Aparecida Mendes Barbosa. Meu pai, ele saiu do interior do Rio Grande do Sul para fazer curso na Escola de Sargentos do Exército, em Três Corações. E acabou por conhecer minha mãe em Minas Gerais, onde se casaram. Na década de 60, ele participou do movimento dos sargentos e do grupo dos 11 do Brizola, que existia essa organização no Brasil inteiro. Por ocasião do golpe militar, eu tinha 8 anos de idade, estava em casa por volta da meia-noite do dia 31 de março, quando os policiais da PE, Polícia do Exército, invadiram minha casa com metralhadoras e revistaram em busca do meu pai. Nós éramos em 7 irmãos, minha mãe ficou bastante desesperada e a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu indaguei para ela o que ocorria e ela simplesmente me diz: olha, o seu pai vai ser preso. E realmente ele foi preso nesse mesmo dia. Ele ficou alguns meses preso no Exército. O processo dele correu no Rio de Janeiro. O advogado dele foi Sobral Pinto, que defendia os presos políticos da época. E, posteriormente, ao ler sobre a história do golpe militar, é um dos fatos marcantes que abalaram a credibilidade do general Mourão Filho, que comandou o exército que partiu de Minas Gerais para invadir a capital do Rio de Janeiro. Um dos dramas dele, naquele dia fatídico, foi de que quando o exército que veio de Minas Gerais para invadir o Rio de Janeiro chegou, ele indagou: onde estão os meus sargentos? E os sargentos não estavam lá. Então, quando o general Mourão Filho perguntou onde estavam os sargentos, foi comunicado que os sargentos não estavam presentes na invasão do Rio de Janeiro. Os sargentos de Minas Gerais tinham ficado em Minas Gerais. Isso, para mim, é um grande orgulho do meu pai, apesar de militar, não ter participado do golpe, apesar da hierarquia exigir isso. Mas como ele próprio mesmo dizia para mim, para meus irmãos, que o presidente eleito, João Goulart, ele não poderia ser deposto, porque ele foi eleito pelo voto do povo, e a Constituição não podia ser rasgada como de fato foi naquele golpe. Posteriormente, ele sofreu diversas perseguições. Atualmente, ele já não está entre nós, mas eu tenho bastante orgulho dele. A minha militância, ela começou mais precisamente na juventude, em contato com um padre da Igreja da Libertação, né, da Igreja Católica. Esse movimento era um movimento que na América Latina ganhava força ali na década de 70. E por ocasião da Revolução Nicaragüense, nós fizemos uma coleta de ajuda humanitária para Nicarágua, que também tinha sofrido um terremoto. E a partir dali eu comecei a despertar para uma militância mais organizada. Em que lugar o senhor Isso morava? ocorreu na Lapa, né, onde a gente morava. Você depois
Que ano vocês vieram para o Paraná e para Lapa, precisamente? Assim. Então, quando meu pai foi preso, depois dele responder ao inquérito policial militar, da auditoria militar, no Rio de Janeiro, ele foi transferido para Bagé, no Rio Grande do Sul, e posteriormente para a cidade da Lapa, aqui no Paraná, quando a gente chegou em 1970. Então, em 1976, eu comecei a participar, então, das reuniões e comecei a prestar atenção na abertura política, na movimentação política que estava ocorrendo à época. Ingressei no curso de Letras na Universidade Católica do Paraná, que naquela época ainda não era Pontifícia Universidade, e ali tive contato com a militância de várias correntes, desde o Partido Comunista Brasileiro, a Libelu, né? Tive o prazer de participar de um seminário com Edgar Carone, né, sobre a história do Partido Comunista, e assim que eu me formei em letras, eu passei no curso de Direito e também comecei o curso de Filosofia na Universidade Federal do Paraná. Ingressei na na CEL, Casa dos Estudantes Universitários, e ali era um centro de atuação do movimento estudantil. Nós participávamos do CDAMA, Comitê de Defesa da Amazônia, participamos da campanha da anistia, do Comitê pela Anistia, e essa militância era bastante, vamos dizer assim, era dioturna, porque nós, de dia, a gente participava de manifestações, reuniões nas escolas, nas faculdades, e à noite nós partimos para fazer pichações, a baixa ditadura, anistia ampla, geral e restrita, constituinte, todo movimento que existia a gente participava. Sabíamos que éramos observados pelos agentes da polícia política e nós utilizávamos codinomes, né? Meu nome de clandestinidade era Carlos e as reuniões eram marcadas em pontos, né? A gente chamava marcar o ponto. Normalmente até as reuniões não eram em local fechado. Muitas vezes eram realizadas em praças, onde caminhávamos, né, conversando e fazendo reunião com uma pauta específica do movimento. A primeira manifestação que eu participei foi na Boca Maldita, em que o movimento estudantil pleiteava 8% do orçamento para a educação. Essa manifestação ela foi dissolvida pela polícia política que jogou bomba de gás lacrimogêneo. Na época, eu tive contato com o pessoal que estava à frente do movimento e também tive contato com a direção que estava procurando reorganizar o PCdoB no Paraná, o Partido Comunista do Brasil. Quem eram essas pessoas? As pessoas que estavam organizando, então era o jornalista Fábio Campana, o Bessa, que hoje é médico, Mário Leal. Essas são as pessoas que eu me lembro, assim, o Benedito, que é jornalista também, publicitário, né? Eram as pessoas que estavam à frente da reorganização do Partido Comunista do Brasil aqui no Paraná. Foi aí que você se filiou?
A princípio, a gente não entrava direto no partido, porque o partido estava clandestino. Então, nós ingressávamos como militantes da Tribuna da Luta Operária, que era um jornal que circulava legalmente e que tinha como jornalista responsável o jornalista Valmor Marcelino, que corajosamente colocou seu nome como responsável por um jornal do Partido Comunista do Brasil na época da ditadura. Cheguei junto com o camarada Andrade, Antônio César Prazeres de Andrade, que assumiu junto comigo a direção, uma espécie de coordenação do jornal Tribuna da Luta Operária no Paraná. Nós éramos os responsáveis por buscar o jornal e distribuir o jornal. Muitas vezes esse jornal era considerado, era censurado e a ditadura militar determinava a apreensão desse jornal. O que ocorre é que quando ocorria isso, na verdade, quando as manchetes eram mais pesadas. Então, por exemplo, em 1981, quando explodiu a bomba do Rio Centro, a manchete da Tribuna da Luta Operária era Figueiredo engole a bomba. E na capa, os terroristas lá do Exército explodidos dentro do carro lá que eles pleiteavam acabar lá com o show, onde estavam lá Chico Buarque e outros artistas nacionais que estavam apoiando a luta pela anistia ampla, geral e restrita no Brasil. Né? Então, outra ocasião também que o jornal vendeu bastante foi quando ele criticou o general Ney Braga. E o general Ney Braga, ele era governador do Paraná e tinha sido ministro da Educação. Então, eram as ocasiões que a gente mais vendia jornal. Chegava na Praça Rui Barbosa ou na Praça Tiradentes e o povo, a partir do momento que a gente anunciava o jornal, o povo vinha correndo. Muitas vezes ele pegava rapidamente o jornal, te dava um valor em dinheiro, Você lembra um valor maior que era que valor que era correspondente? Sei lá, vamos dizer que custasse um real, eles davam R$5 e pegavam o jornal e saíam em disparada. Eles sabiam que aquele jornal era clandestino, estava proibido, né, porque criticava a ditadura, né, não era clandestino, mas aqueles números que eram os especiais de enfrentamento, o povo buscava, né, parece que havia uma sede assim, de conhecimento, de liberdade, né, das informações do que estava ocorrendo. Né. E era diário, semanal, era eventual? O jornal era semanal, né, era distribuído aqui. E onde era a sede de vocês? A sede do jornal ele ficava ali na Barão do Rio Branco e a partir dali a gente distribuía. Paralelamente a esse jornal, existia o jornal A Classe Operária, que era um jornal clandestino do Partido Comunista, em que ele vinha através de uma matriz para ser rodado em mimeógrafo. Então nós íamos até um local onde havia um mimeógrafo a álcool e acabávamos por imprimir ele e distribuímos para os filiados do partido na clandestinidade. Uma questão que eu considero bastante importante é que a primeira reunião de reorganização do Partido Comunista do Brasil aqui no Paraná ocorreu em Curitiba. Esteve presente João Amazonas e Manuel Jacinto, o líder camponês de Porecatu e região. Quando nós fomos para essa congresso, ou conferência de reorganização, nós fomos com os olhos vendados. Então, até hoje, realmente eu não sei onde é que ocorreu
esta reunião. Quantas pessoas mais ou menos tinham nessa reunião? Acredito que tinha mais ou menos, estavam presentes em torno de 10 pessoas, 12 pessoas no máximo. A militância nossa, na época, ela consistia então de realizar bastante manifestações, né? E nós líamos muito, né? Marx, Lenin, Stalin, o Partido Comunista do Brasil, ele tinha uma aliança com a China, então nós líamos Mao Tse-tung, né? Posteriormente com a Albânia, que nós líamos os livros de Enver Hoxha, né? Mas fundamentalmente os livros de Marx, Lenin e Stalin, né? Esses livros, inclusive, eu tenho alguns até hoje. Tinha que ter bastante disciplina, né? De estudar e depois Sim. participar das reuniões e discussões. A organização do partido, ela era realizada através de células. As células, elas teriam que ter, no mínimo, 3 pessoas. E essas reuniões, elas duravam bastante, porque, além de você fazer um estudo do marxismo-leninismo, sempre era feita uma análise da conjuntura internacional, conjuntura nacional, conjuntura estadual e conjuntura local. Então, era como se fosse um estudo de ciência política, porque você fazia toda essa análise, cada modificação que tinha, cada fato internacional, cada fato local, cada fato estadual, nacional, era objeto de análise, né? E o importante é que tudo é sob a ótica marxista, né? Eu tive a oportunidade de participar num curso clandestino em São Paulo, né, de um mês, que estiveram presentes, né, o João Amazonas, Rogério Lustosa, né, que foi uma perda jovem para o partido, né, um militante aguerrido e um estudioso do marxismo-leninismo. Lá em São Paulo, na clandestinidade, eu conheci a atual senadora do partido, Vanessa Graziotti, que era uma menina de 16 anos que estava ali já fazendo curso de marxismo, né, que durava um mês. Nós ficávamos internados numa região próxima a Lapa, em São Paulo, que nós tínhamos aula de manhã até à noite. E não podíamos sair à rua em função de que o curso era clandestino. Então nós poderíamos ser identificados como pessoas que estavam em determinado local. Posteriormente, até o curso ele foi invadido pela polícia política, que prendeu alguns estudantes, alguns professores, que até isso aí não teve grande divulgação. Claro que tudo que ocorria à época da ditadura não tinha grande divulgação, né? A gente está falando em que ano, mais ou menos, desse curso? Porque você já estava bem enfronhado nos isso foi em meandros. 1980, foi em 1980. Já tinha havido Né? anistia? Já tinha anistia, né? Uma questão que eu acho fundamental assim, para a minha geração, né, que participou dos movimentos, é que nós pertencemos a uma geração que ela não foi exatamente uma geração que ficou presa, que foi exilada, que precisou da anistia. Nós somos uma geração posterior que começou uma militância a partir de, acredito, de 78, 76 em diante, e que eram aqueles que foram bater as portas das prisões, aqueles que foram se manifestar para que aquelas lideranças que estavam fora do Brasil, que estavam presas, ou que estavam ameaçadas de prisão, que elas pudessem retornar ao país, pudessem retornar à vida política. Nós estávamos agasalhados naquela época dentro do PMDB, no MDB, né, Movimento Democrático Brasileiro, né. O senhor chegou a se filiar? Sim, ficamos filiados ao MDB e posteriormente, quando houve uma abertura para que o partido constituísse uma comissão pela legalidade do Partido Comunista do Brasil,
Então nós nos desfiliamos do MDB e inclusive lançamos um manifesto sobre a desfiliação, explicando o porquê. Até foi num congresso do PMDB que ocorreu no ginásio do Atlético, na praça do Atlético, acredito que foi em 1985 isso. Você já era formado em letras, estava cursando Direito e Filosofia e com uma militância intensa de dia e de noite. Uhum. Chegou a terminar esses cursos? Então, como é que era isso? Durante o meu curso de Filosofia, eu não consegui terminar. Eu fui até o 2º ano. Prezo muito, né, pelo que eu aprendi no curso. Um expoente que a gente tem como referência até hoje, o professor Manuel Apio, onde eu aprendi muito sobre o marxismo. Naquela época nós tínhamos, metade dos professores eram de direita e metade eram marxistas. Então era bastante acirrado e dava para a gente aprender bastante nesse conflito aí ideológico que ocorria. No mesmo período, né, estava fazendo curso de Direito e participava do DCE, junto com Geraldo Sarachuk, Sandra Turra, né, em que a gente estava procurando organizar o movimento estudantil, né. Eu lembro que eu participei da primeira eleição da UNE, né, em que, quando o primeiro contato com a UNE, parecia que a gente estava vendo alguém vindo lá da clandestinidade, como se fosse um ET, porque a UNE era proibida e o movimento estudantil ressentia bastante do Congresso de Ibiúna, daquelas perseguições que ocorreram. Então, na verdade, assim, o pessoal da UNE, para a gente, era uma referência bastante forte, né? Participei do congresso em Brasília, o primeiro congresso pós-clandestinidade, que estavam presentes mais de 1000 pessoas no ginásio Mané Garrincha, o ginásio menor, né? O ginásio fechado, poliesportivo. Durante o período em que estive fazendo curso de Direito, comecei uma militância como estagiário de Direito, né? Nesse período começou a surgir em Curitiba as associações de bairro, né? Inclusive foram criadas as associações. Existia um problema com o êxodo rural, em que vamos dizer, os retirantes do campo acabavam se instalando nas periferias da cidade, sem nenhum apoio, né, sem ter uma política habitacional, né. Então foram formadas muitas associações de moradores, né. Particularmente eu atuei mais na região sul. Também daí eu comecei, tinham 2 advogados que eram, aliás, 3, né, que eram os advogados das associações, que era o Requião, que era advogado, o Teixeira, que depois assumiu a ação social da prefeitura, quando o Requião, na época do Fruit já, e o Edésio Passos. Eram os 3 advogados que já tinham, né, e eu era estudante, daí a gente começou a participar do movimento e ajudou a formar as associações mais como, vamos dizer assim, na área de influência do PCdoB, né, que era mais da região sul da cidade de Curitiba. E aí, um pouco antes, né, em 1982, nós tivemos o dia 25 de março, a partir de 22, né, quando teve a fundação do Partido Comunista do Brasil, é sempre comemorado o aniversário do partido.
E em 1982 completava 60 anos de idade. Nós estávamos lá na Casa do Estudante, em reunião do partido. Nós tínhamos uma tendência chamada viração, que agregava os estudantes do PCdoB, que estavam na clandestinidade. E foi decidido que seria hasteada uma bandeira do Partido Comunista do Brasil em Curitiba, para mostrar que o partido existia, né? Mostrar para a população, né, que o Partido Comunista não havia se extinguido, apesar da ditadura militar. Nessa ocasião foi designado, então, para hastear a bandeira do partido, o Antônio César Prazer de Andrade e eu. Tivemos o apoio de mais 2 companheiros, e aproximadamente 5 horas da manhã nós estávamos na Praça Rui Barbosa, em frente ao antigo Cine São João, buscando como hastear a bandeira. E o que aconteceu foi que nós acreditamos que alguns taxistas ali tinham um ponto de táxi, eles comunicaram à polícia. E havia um agente da polícia política, eu não sei se ele já estava sabendo que ia acontecer alguma coisa, mas ele chegou muito rápido. E logo após nós termos hasteado ali, o povo, né, ficou olhando aquela bandeira, né, nunca tinham visto uma bandeira do Partido Comunista, né? Chegou esse agente da polícia política e deu voz de prisão, né? Quando nós pensamos em fugir, ele simplesmente mostrou a arma para a gente, né? E logo em seguida chegou os carros da Polícia Militar. Provavelmente eles sabiam, já então, sabiam que ia acontecer alguma coisa. E vocês nunca souberam se tinha alguém infiltrado? Não. Como é que alguém... Não sabíamos se tinha... provavelmente, né, até aconteceu um fato recentemente como advogado, eu fui atender um caso numa delegacia e vi uma pessoa lá e falei, poxa, mas você era do movimento estudantil na nossa época, né? Daí ele falou, não, eu estava com vocês, mas eu não era do movimento estudantil, eu estava lá para observar vocês. Tá? Então a gente sabia que era seguido, né? Então o que aconteceu ali, a Polícia Militar, ele entregou, né, a gente para a Polícia Militar nos levou, né, num camburão até o quartel do Exército, da PM, né, ali na Marechal. Só vocês, nós dois foram, os demais? Não, os demais, eles quando viram o fato, eles se retiraram, né. Nós estávamos ali vamos dizer assim, no ato ali no Fraga, né. Nos levaram até o quartel da PM ali na Marechal, e nós ficamos dentro do camburão no meio do quartel. Os policiais que chegavam ali, acredito que para o expediente deles, eles iam lá olhar os comunistas ali como se fosse numa jaula, como animais raros, né? Olha lá os comunistas, os 2 lá, o Andrade e eu, né? Isso durou, acredito que quase 1 hora, até eles decidiram o que iam fazer com a gente. Posteriormente, então, fomos levados até a sede da Superintendência da Polícia Federal, no Baldinho do Amaral, próximo ao estádio do Coxa, onde nós ficamos também expostos, a princípio, numa sala da frente, com material, as bandeiras, né? E os policiais federais que chegavam ali para o trabalho também, eles faziam questão de ir lá ver os comunistas, olhar as bandeiras, né? Até que... Isso já era no final do dia? Do mesmo Não, isso dia? ainda foi de manhã, antes das 7 horas da manhã, isso. Até chegou
um superintendente, e daí nós fomos recolhidos para uma outra sala para interrogatório. Interrogatório, então eles procuravam se revezar, né, tentando saber quem que tinha ordenado a colocação da bandeira, de onde que tinha vindo a bandeira, se era de Moscou, naquela época ainda a União Soviética existia, né? Você veio de Cuba, você veio de São Paulo, né? Quem que ordenou, quem que estava financiando aquele ato, né? Como se houvesse um ouro de Moscou, né? Que naquela época se dizia, né? O interrogatório ele durou um bom tempo, né? Praticamente o dia inteiro. Eles queriam saber onde é que a gente residia, né? Nessa época eu já morava em Curitiba na casa dos meus pais, né? Na Baltazar Carrasco dos Reis, né? Que hoje fica nos fundos da Unicuritiba. Eu me neguei a dizer meu endereço, volta e meia eles vinham com um endereço diferente, olha, você mora aqui, tá? Não respondia nem sim, nem não, né? O Andrade também foi bastante firme, né? Também não respondia. Até que eles, pelo que a gente ficou sabendo depois, eles descobriram que o Andrade morava na casa do estudante, né? Que eu já tinha me retirado da casa do estudante e indo para a casa dos meus pais. Mas o Andrade ainda morava na casa do estudante. E a Polícia Federal foi até a casa do estudante e tentou ingressar na casa. Só que os estudantes desceram, cerca de 500 estudantes desceram até o portão da CEL e não deixaram os policiais federais ingressarem na casa. Os policiais ficaram muito revoltados. Quando eles voltaram para a sede na Ubaldino do Amaral, eles acabaram, um deles acabou por agredir com soco nas costas o Andrade. Esse foi o único fato assim, físico de agressão que nós tivemos lá dentro, né? Houve muita agressão psicológica, pressão, né? Pressão em relação à família, em relação, né, à sua integridade física, né? Todo momento eles diziam, olha, nós vamos entregar vocês para o DOI-CODE, vocês vão para o DOI-CODE. Os militares estão vindo aí buscar vocês. E até teve um fato do próprio superintendente, que depois eu fiquei sabendo que era o superintendente da Polícia Federal na época. Ele chegou e ele viu que os agentes, os interrogadores não estavam dando conta com a gente, né? Com as pressões que eles faziam, né? E ele pegou e disse assim, eu só queria 5 minutos com vocês. 5 minutos só. E vocês, com certeza, vocês iam falar o que vocês têm que falar. Eu queria que vocês estivessem presos numa outra época, um pouquinho antes. Vocês iam ver o que ia acontecer com vocês. Aí eu respondi para ele assim, olha, o senhor tem a sua ideologia, eu tenho a minha ideologia. Eu te proponho o seguinte, eu defendo a minha ideologia, você defende a tua ideologia. Porque capacidade de treinamento eu não tenho. Mas nós podemos discutir nas ideias. Posteriormente, os policiais chegaram a comentar, nossa, você falou isto para o superintendente. Esse senhor, esse policial, ele tem curso nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas, na minha opinião, ele deveria ser pelo que ele falou, ele era treinado para outras coisas, né? E deve ter feito alguma coisa durante o período da ditadura que, abusando da sua autoridade, alguma coisa que na história e a Comissão da Verdade está aí para isso, né? Vamos buscar, né? O senhor lembra o nome dele? Aconteceu. Não lembro o nome dele, posso até buscar, né? Mas não me recordo o nome dele. Não. Na época até eu sabia, mas... Então, a partir dessa prisão, né, qual a repercussão que esse fato teve? Então,
essa prisão, né, março de 82, né, o que acontecia? Já existia o jornal Movimento, já existia o jornal Hora do Povo, né, a Tribuna da Luta Operária também, né, Retratos do Brasil, né, o próprio Pasquim, né, era um jornal bastante crítico, né. O que aconteceu? O movimento, né, que pleiteava a abertura política, né, pleiteava a Constituinte, né, pleiteava as eleições diretas, ele se uniu, né, em torno daquele fato, né, daquela agressão, né, que aqueles estudantes, né, que ergueram a bandeira comunista, né, estavam sofrendo. Então o PT, PMDB, PCB, movimento de bairros, sindicatos, a CUT, né, que estava surgindo naquela época de uma forma unificada, né, todos se mobilizaram e partiram para manifestações pela libertação dos estudantes presos. Eram feitos atos, né, nas praças de Curitiba, além de atos relâmpagos, né, onde os companheiros iam para a rua e faziam uma manifestação em cada esquina da cidade, especialmente na Rua 15, na Boca Maldita. Aconteceu um fato, né, que demonstra também que havia uma abertura, mas, né, havia uma perseguição também, em que os estudantes, os sindicalistas, né, os democratas foram colar os cartazes pela libertação da gente, né? E numa dessas colagens foram presos mais de 40 pessoas. Inclusive o Narciso Pires foi preso, a minha companheira, né, minha mulher Matsuko também foi presa, né? Então, até aproveito para agradecer a todos os companheiros, camaradas que ajudaram ali na nossa libertação, porque nós ficamos incomunicáveis, né, durante 7 dias, né, e a partir do primeiro dia, à tarde, né, nós conversamos, né, à noite, né, que nós ficamos em celas separadas, nós conversamos e combinamos que iríamos fazer uma greve de fome. E a partir dali nós iniciamos a greve de fome, que teve uma repercussão bastante interessante, em que nós colocamos que algumas bandeiras, né, que o movimento estava pleiteando aquela época, a questão da Constituinte, eleições diretas, né, maior liberdade de imprensa, né, que não existia. E foi bastante importante assim, esse apoio também que teve fora. Na época, o deputado Nelton Friedrich, que era deputado estadual, ele conseguiu um advogado para a gente, né, que era o advogado René Dotti, que teve um trabalho bastante importante, né, junto à auditoria militar, já que nós somos enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Os policiais federais na época, né, que a gente estava fazendo a greve de fome, eles diariamente vinham fotografar as marmitas que eles colocavam nos corredores para a gente se alimentar, mas nós simplesmente tomávamos somente água. É uma coisa que eu... Durou quanto tempo essa greve? A greve durou até a nossa libertação, em que nós ficamos de 25 de março até dia 5 de abril. Ficamos 10 dias nessa situação. Uma coisa que me marca muito é que existia uma lâmpada acesa diretamente na cela. Ela nunca era apagada e isso ficou um trauma que até hoje eu não posso ver uma lâmpada acesa de dia, que aquilo ali já me reporta aquela situação lá da prisão.
a partir do momento que foi quebrada a incomunicabilidade no 7º dia, tivemos contato com o Dr. René Dott. E ele, nesse momento, ele trouxe uma caneta e papéis e disse para que a gente poderia escrever alguma coisa, a lá Dostoiévski, que escreveu muito sobre as prisões russas, né? É claro que eu escrevi alguma coisa, né? Uma coisa, mas pouca coisa, porque o trauma ali era maior, né? Aquela situação da greve, fome e a incomunicabilidade que ali chocou bastante, né? O senhor lembra o que o senhor escreveu? Olha, na verdade o que eu escrevi foi alguns poemas, né? Até fazia uma semana que eu tinha começado o meu namoro com a Matsuko, né? E após uma semana, justamente, quando eu completava uma semana, eu fui preso, né? Então eu escrevi um poema para ela ali, que reporta a prisão, né? E eu tinha muita preocupação com a minha mãe, né? Posteriormente fiquei sabendo que no dia da prisão, na parte bem no finalzinho da tarde, eles descobriram meu endereço, né? E invadiram a minha casa lá na Baltazar Carrasco dos Reis. Nós morávamos ali, 8 irmãos, né? E os policiais entraram armados com metralhadoras. Né? De novo essa situação. De novo repetir aquela história lá de 1964, né? E entraram no meu quarto lá, que é o quarto dos meus irmãos, né? E que a família é muito grande, nós tínhamos um quarto de irmãos e um quarto das irmãs. E daí lá eles encontraram mais umas bandeiras, encontraram muitos livros, né? Uma quantidade enorme de livros ali, que a gente tinha uma biblioteca bastante grande, apesar dos livros não serem publicados no Brasil, nós conseguimos bastante livros marxistas em espanhol e também de Portugal, né? Que eram os livros que a gente conseguia estudar o marxismo, né? Uma questão, vamos dizer, que aconteceu que o meu irmãozinho, ele tinha idade de 7 anos, e aí os policiais quiseram entrar no quarto que pertencia a minhas irmãs. E daí meu irmão se colocou em frente à porta e disse, não, no quarto das minhas irmãs você não vai entrar. E os policiais acabaram recuando e não entraram. Um outro irmão meu servia ao exército na época, na Lapa. E durante o período que eu fiquei preso, ele ficou preso lá também, simplesmente por ser meu irmão. Não tinha nenhuma militância política e não tinha atuação ou participação em qualquer manifestação, mas teve essa extensão da minha prisão que acabou atingindo ele também por conta dessa visão da ditadura militar, que os comunistas eram uma ameaça à segurança nacional. Bom, aí, diante da repercussão da prisão, né, que ganhou os jornais, que mobilizou várias entidades e partidos políticos, a questão da bandeira acabou ficando secundária, né? E o próprio partido, uma vez que você mesmo disse que vocês aproveitaram a prisão para fazer as outras reivindicações, né? Sim. E como é que foi depois que vocês saíram da prisão? Bom, após a nossa saída da prisão, que teve repercussão nacional, inclusive, segundo uma companheira nossa, foi noticiado até na Itália, nós partimos para a militância que visava a Constituinte, né, livre e soberana, e as eleições diretas. A princípio, o que aconteceu foi a eleição indireta, né?
em 1985, eleição de Tancredo. Fizemos toda uma manifestação, uma mobilização, né, os militantes, né, do PMDB, do MR8, do PCdoB, do PCB, né, iam para os bairros, né, criar núcleos, né, de apoio à eleição de Tancredo no colégio eleitoral. Posteriormente, esses mesmos núcleos foram aproveitados para defender a Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana. E também, né, após esse fato, também, logo em seguida, a manifestação pelas eleições diretas no Brasil, né? Eu lembro que quando teve a eleição de Tancredo no colégio eleitoral, foi colocado um painel na Boca Maldita, em que estavam marcados ali os nomes dos deputados federais do Paraná e senadores, né, em que eram marcados ali quem votava a favor do Tancredo e quem era contra Tancredo. Ao final do dia, quando saiu o resultado da eleição de Tancredo, já era de noite, já havia um trio elétrico comemorando, comandado pelo saudoso Bola, que foi o rei do Carnaval de Curitiba, em que todos cantavam e dançavam ali que tínhamos conseguido eleger Tancredo no colégio eleitoral, tínhamos derrotado naquele momento, naquela situação, o candidato da ditadura militar, que era o Paulo Maluf. Então foi bastante marcante, né? Eu acredito que em 1983, né, a eleição para governador, e que, se não me engano, Saul Raiz era candidato. O general Figueiredo, ele veio para participar de uma manifestação na Praça Rui Barbosa. Os militantes de esquerda, né, ficaram sabendo da manifestação e se reuniram bem no centro da praça. O grupo a princípio era pequeno, depois foi aumentando com os populares, com os sindicalistas, com o pessoal de bairros. E esse grupo, que a Rui Barbosa estava lotada, esse grupo de aproximadamente 500 pessoas foi se adiantando em direção ao general que estava no palanque, que estava ali encostado no Colégio São José. E os militantes foram encostando. Para o general não ver os militantes, haviam soldados do exército, a paisano, que estenderam uma faixa bem na frente do palanque. Mas aquilo ali não conteve a multidão, que estava bastante radicalizada e queria ir em direção ao general. Quando entrou, então, a ação da PM e do Exército, e começaram a jogar bomba de gás lacrimogêneo, prendeu o pessoal que estava se manifestando, e eu acredito que mais de 200 pessoas foram presas nessa manifestação. Tem um fato também que envolve o general Figueiredo, que ocorreu por ocasião uma visita dele ao Paraná, em 1980. Ele ia passar em frente à casa dos estudantes ali, bem na rua que fica entre a casa e o colégio estadual. E eu estava lá na casa, estudando, olhei na janela e observei que tinha a cada 100 metros tinha um policial. Daí eu vi o noticiário que o general ia passar ali, né, coloquei uma bandeira preta na janela. Aí o pessoal da casa começou a se mobilizar, viu a bandeira preta, daí todo o pessoal que tinha pano preto começou a colocar pano preto na janela. Os policiais federais do DOPS viram aquela mobilização e começaram a se concentrar no colégio estadual e fotografar os estudantes que estavam se manifestando. Os estudantes ficaram mais acirrados ainda.
o Francisco Donizete, mais conhecido como Fusca, que era um dos diretores da Casa do Estudante, propôs então que os estudantes pegassem os bandejões e fossem para a frente da casa se manifestar perante o general Figueiredo. Bom, se havia policiais a cada 100 metros, aumentou a concentração de policiais, então a cada 10 metros tinha um policial. E começaram a filmar as manifestações a partir ali do Colégio Estadual. O que culminou em eles transferirem ou desviarem a passagem do general, né, para outro local. Então o general não passou em frente à Casa dos Estudantes em função da manifestação que nós fizemos lá contra ele. Além da prisão por aquela manifestação, o ato na Rua Barbosa ou na Marechal Deodoro? Na Rua Barbosa. Foi na Praça Rua Barbosa. Sim. Você foi preso outras vezes? As prisões, detenções, né, a gente sempre ocorria, né? Eu contei até 40, depois eu parei de contar, né, e sempre, né, estavam presentes o Andrade, o Molina, a Jussara Branco, né, o pessoal do MR8, né, que era o pessoal, vamos dizer assim, mais combativo, o pessoal mais linha de frente, que não tinha, né, tempo ruim para a militância, né. Eu lembro muito bem do Marlene Zanin, né, da Alzimara, né, do Fajardo, né. São pessoas aí que eu não me recordo de outros nomes, mas lembrando o nome deles, eu quero reportar todos os companheiros e camaradas que participaram das lutas, né. E a gente sempre foi solidário, né, apesar das diferenças políticas, nós tínhamos ideais comuns, né. Apesar de um ser de um partido clandestino, o outro ser do outro partido clandestino, não havia divergências na luta, né, porque nós estávamos lutando contra um inimigo comum, né, que era a ditadura militar, que era algo que prejudicava a todos nós, né. A nossa bandeira era fim da ditadura, né, liberdade de imprensa, liberdades democráticas, eleições diretas, né, e junto com isso vinham outras reivindicações, como a saúde, né, a educação, né, gratuita para todos, né. Então, as liberdades dos sindicatos também, né, porque os sindicatos eram controlados pelo Estado, né. Os sindicatos eram registrados no Ministério do Trabalho, né. Nós tínhamos aqui o general Massa, né, que era o encarregado, era o delegado do Ministério do Trabalho no Paraná. Então, uma palavra dele decretava uma greve ilegal, uma palavra dele impedia o registro de um sindicato, né? Dependia dele qualquer uma estabilidade de um trabalhador ou uma reunião sindical, né? E, vamos dizer, isso começou a ruir, né? Essa ditadura também do general Massa começou a ruir com a greve dos pedreiros, né? A greve da construção civil, né, de Curitiba, né? Em que Curitiba simplesmente parou, né? Em 1979. 1979, né? A gente teve a oportunidade de participar disso aqui, né? Foi a primeira grande greve, né? Depois os professores também fizeram greve, mas esta aí de operários, né? Vamos dizer, ela acompanhou o ABC, né? Que naquela época o ABC estava estourando em greve, né? Sob a liderança de Lula, né? E aqui no Paraná, a greve da construção civil, né? Ela teve um papel fundamental, né? Depois vieram outras greves, como a greve da Philip Morris também, né?
a greve dos metalúrgicos também, que a gente teve a oportunidade de participar. Eu tive um período que eu fui designado pelo partido para residir na cidade industrial de Curitiba, fazer um trabalho junto à classe operária. Nós acordávamos 5 horas da manhã para irmos distribuir jornal e panfleto nas fábricas, né? Na Bosch, Volvo, Equitel, New Holland, né? E a gente criou um vínculo bastante interessante, chegamos a criar células operárias, né? Que também tiveram reflexo no movimento ali dos bairros também, né? Eu cheguei a ser o presidente da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Oswaldo Cruz, 2, né? E lá a gente realizava bastante movimentos, né? A fundação do Sindicato dos Fumageiros ocorreu lá na Associação de Moradores, né? Demos muito apoio para as ocupações de terra, né? Inclusive depois, como advogado, participei também de vários movimentos, né? Inclusive... Em que ano você se formou? Eu formei em 1985, né? Ali naquele período ali a gente já estava com uma militância bastante forte e apoiando os movimentos, né? Até as ocupações de terra na região sul ali, eu acompanhei todas, né? Desde o Barigui 2, 3, Vila Nova República, que o nome é bastante sugestivo, né? Vila Verde, né? Todos com a participação da esquerda, né? Ali na Santa Quitéria, teve uma participação muito grande ali do pessoal que depois ia fundar o Movimento Sem Terra, né? Do Bajo, o pessoal do PT ali, junto com o pessoal que estava formando ali o Partido dos Trabalhadores, né? Foi bastante interessante. E hoje? Como é que está a sua vida? Atualmente, bom, logo após eu me formar, também eu comecei uma militância como advogado trabalhista, né? Ajudei a formar diversos sindicatos, atuei, né, defendendo sindicatos tanto em Curitiba como em Paranaguá. Posteriormente, eu assumi a Procuradoria do município de Quatro Barras, onde fiquei um período de 4 anos, de 2001 a 2004, isso mesmo. 2005 a 2008, eu fui procurador da Câmara Municipal de Quatro Barras também. Depois também fui procurador-geral no município de Campo Magro. Depois retornei como procurador-geral do município de Quatro Barras novamente, de onde saí este ano e estou atualmente militando como presidente da Associação José Martí, do Paraná. Realizamos recentemente, em junho, o encontro de solidariedade, aliás, o 21º Encontro Nacional de Solidariedade a Cuba, em Foz do Iguaçu, onde tivemos a presença de mais de 1.000 pessoas. Trouxemos uma grande caravana de Cuba, inclusive com a presença da vice-ministra de Educação. Foi muito importante isso aí. E a minha militância atualmente está sendo nesse movimento. Você continua filiado ao PCdoB? Eu continuo afiliado no PCdoB, mas não participo de estruturas partidárias. Deixou essa militância? É uma militância mais organizada. Orgânica porque por questões de, vamos dizer, divergência de encaminhamento. Isso começou quando? Eu cheguei a ser presidente do PCdoB municipal, lá na reorganização do partido, né? Primeira vez que João Amazonas veio a Curitiba, né?
existe até registro disso, né, na Igreja de Guadalupe. O presidente, o secretário político estadual era o Fábio Campana, e o secretário político municipal era Manuel Barbosa, né? Com o decorrer da vida partidária e posteriormente com a legalidade, né, o partido ele foi se modificando, porque entrou um elemento novo, e o elemento institucional, né, a visão de uma frente eleitoral, né? E nessa frente eleitoral, né, pelo fato mesmo, né, o próprio Lênin já dizia, né, que o parlamento ele é um local muito complicado, né? É um local onde existem muitas tramóias, muitas questões... Disputa de poder. Disputa de poder, né? Então, acredito que houve uma modificação, né, da visão partidária, né? Uma ideologia assim, mais pragmática. Eu acho que essa modificação, ela, apesar de termos, né, dentro do partido, o pessoal bastante firme ideologicamente, né, frente de massas, né, que busca essa valorização, temos também pessoas que valorizam mais a frente eleitoral. Então, acredito que isso aí, vamos dizer assim, está prejudicando um dos pilares, né, que é a ideologia, né? Então está sendo prejudicada nesse momento, né? Então eu preferi continuar afiliado, mas me afastar das estruturas, né? Mais ou menos está dizendo que o PCdoB não está tão ideologicamente comprometido com os seus ideais por uma... Eu não chego a dizer que ele não esteja comprometido com seus ideais, mas ele, vamos dizer assim, alguns setores estão priorizando determinadas frentes que, dentro de uma visão que eu acho que é distorcida, porque uma das razões de se estruturar o Partido Comunista do Brasil foi aquele manifesto lá em 1958, do caminho pacifista que o PCB, Partido Comunista Brasileiro, buscava. Então ali houve uma divergência. E o que eu estou vendo hoje é que alguns setores do Partido Comunista do Brasil eles estão defendendo justamente aquele caminho que, na minha opinião, é um caminho revisionista, porque você não pode deixar de lado outras formas de luta e você não pode perder o caráter de classe do partido. Eu acho que o fundamental é o caráter de classe do partido, não uma visão simplesmente eleitoral que você acha que você vai chegar no poder através das eleições. Talvez a perda desse caráter de classe tenha cometido quase todos os partidos, né, brasileiros, os de esquerda, vamos assim dizer. Eu acho que em geral, né, os partidos... Essa é a grande crise, né? Essa é a grande crise da esquerda hoje. Porque, afinal de contas, né, vamos pegar o caso do PCdoB, existe na clandestinidade, consegue a sua legalidade, consegue estabelecer alianças para chegar no poder. Hoje é governo, com ministro, tem uma bancada aguerrida, né, Congresso Nacional. Mas, mesmo assim, você ainda olha com certo estranhamento, como se hoje o partido tivesse se desfigurado ou se distanciado um pouco dessa questão de classe, dessa proximidade. Eu acho que eu acho fundamental o estudo, né, da ideologia. Você continua sendo um marxista, hein? Porque, com certeza, marxista-leninista. Porque se a gente pegar essa situação do parlamento, né, lá na época de Lênin já existia a situação. Lá na época de Marx já existia a situação. De Engels já existia. Então o que se colocava?
é que até o Lenin ele fala, existe o trabalho legal e o trabalho ilegal. Ou seja, você tem que combinar os dois trabalhos. Você não pode dar prioridade para um e deixar o outro de lado, né? Então não é novidade a luta eleitoral, né? Mas ela não pode ser colocada como a luta principal. E não se pode ter ilusão de que você, ocupando espaço no governo como nós temos hoje, um governo amplo, que tem praticamente só temos 2 ou 3 partidos que não fazem parte desse governo, acreditar que você vai chegar ao socialismo ocupando espaço em governo. Governo não é poder, né? A classe operária ela só vai chegar ao poder através de uma revolução. Não digo que não possa haver um caminho pelo voto, né? Mas a tomada do poder não significa tomada de governo. Não significa você estar simplesmente ocupando espaços dentro do governo. Você pode até ocupar espaço, desde que seja para você ganhar força, né, para avançar. Então, eu acho que está se perdendo um pouco o rumo nessa situação. Nós vemos hoje os sindicatos, né, com posição bastante avançada em relação aos partidos de esquerda, né? Os sindicatos hoje estão aí defendendo a soberania nacional, né? Estão contra os leilões do pré-sal, né? Enquanto o governo está lá, né, defendendo, né, um governo considerado de esquerda, né, promovendo, né, a entrega das nossas riquezas, né? E os sindicatos, né, por exemplo, a CTB, né, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, né, mantém, né, um caráter de classe, né, está lá lutando contra a entrega das riquezas nacionais. Então, acho que tem algumas questões que são fundamentais e que pelo fato dos partidos partirem para o campo eleitoral, eles estão perdendo o rumo. Eu acho que nós tínhamos que reunir grandes pensadores que mantenham as posições ideológicas marxistas-leninistas, né, e fazer um grande debate, né. Aqui no Paraná nós temos aí o professor Manuel Appel, né, o advogado Cláudio Ribeiro, nós temos o Cláudio Fajardo, né, pessoas que têm condição o Luiz Manfredini, né, que têm condição de elaborar, né, e fazer uma análise crítica dessa situação aí, né, porque o seguidismo, o adesismo não vai nos ajudar a trilhar o caminho para o socialismo, né. Nós vamos ficar sempre no campo capitalista, né. E esse é o seu caminho? Eu acredito que o socialismo é o futuro da humanidade, né. Não existe outro caminho. O capitalismo está aí para demonstrar que ele é um sistema que corrói a humanidade, que corrói as mentes, que corrói os corações, né, que transforma tudo em objeto de lucro, né. O dinheiro, né, o consumismo, né, a degradação do meio ambiente mesmo, né, promovida pelo capitalismo, promovida pelo imperialismo, né, e o que ele tem de mais nefasto, né, que são as guerras, né, que está aí o imperialismo, né, Estados Unidos, França, né, Israel, né, propondo guerras imperialistas para saquear as riquezas dos povos, né. São coisas que nós não podemos aceitar. A humanidade, né, ela não vai evoluir enquanto houver um sistema desse, né. O que a humanidade quer é uma evolução, né, buscando a felicidade de uma forma pacífica, de uma forma em que todos os seres humanos têm oportunidade de crescer, né, onde não exista lá um irmãozinho da África lá, onde ele não tem água para beber, né, enquanto seu país está lá tendo as suas riquezas, né. Alguns países lá
ricos em petróleo, diamante, ouro, as riquezas estão sendo levadas, né? Aqui no Brasil mesmo, aqui que nós temos regiões bastante pobres, né? E nós estamos entregando as nossas riquezas, né, para as multinacionais, né? Nós criticamos tanto aí a privatização da CSN, da Vale do Rio Doce, né? E agora o governo de esquerda vai entrar nesse campo. Então eu acho que o socialismo realmente é o futuro da humanidade, não existe outro sistema mais humano que o socialismo. Hoje eu li uma frase de Pablo Neruda, né, em que ele coloca assim: espero que, se eu morrer, os que eu amo continuem vivos. Então eu achei essa frase aí, é uma frase que representa todo o amor que ele tem à humanidade, um despojamento total do individualismo, né, e que a vida, né, a paz, né, a evolução da humanidade, ele está acima de tudo. Então é isso que eu defendo, não vou abrir mão disso até o resto da minha vida, e por isso que eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, apesar dos problemas que a gente tem no dia a dia. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão.
na luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.